Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos nesse momento, estamos na introdução. Nós já falamos sobre muita coisa interessante, os vídeos estão disponíveis lá no canal do nosso canal do YouTube. Falamos sobre vários conceitos básicos da doutrina espírita e continuaremos com esses conceitos básicos porque a obra do Livro dos Espíritos necessita desta introdução para que a gente possa compreender aquilo que vem para frente. É necessário que a gente também se coloque lá na época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, né, quando a doutrina espírita surgiu, lembrando que naquela época muitas das coisas que aconteceram foram muito baseados no fenômeno, né, nos fenômenos físicos. Eu até trouxe aqui, dentro do Livro dos Médiuns, uma observação de Kardec, que é muito importante, né, que ele coloca aqui, deixa eu colocar para vocês, na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 5, que é denominado das manifestações físicas espontâneas. Né? Ele fala o seguinte: dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com estas ordens de manifestações. Por fim, ele coloca o seguinte: e alcançado esse fim, né, que é de chamar a atenção para aqueles fenômenos, ou seja, para a presença de uma força superior do homem, né, essas manifestações se tornam inclusive desnecessárias. Quando a gente fala sobre essas manifestações físicas, né, deixa eu até colocar aqui no capítulo número 4, da teoria das manifestações físicas. Quem quiser, fica aqui então a sugestão, né, alguém que já está um pouco mais familiarizado com os aspectos básicos da doutrina espírita e que queira relembrar, talvez, né, como é possível os fenômenos físicos se acontecerem, né? Então, esse capítulo aqui é muito interessante porque Kardec coloca perguntas, né, que aqui ele coloca que foi respondida pelo Espírito São Luís. Né? Então, tem uma série de perguntas que Kardec faz, perguntas muito interessantes, muito necessárias e que nos auxiliam a entender como são possíveis as manifestações físicas. Lembrando que, nesse caso, nas manifestações físicas que são colocadas aqui, trata-se dos movimentos e suspensões de objetos, né, dos ruídos e pancadas. Né? São esses tipos de efeitos físicos que são tratados neste capítulo. Né? E se a gente para e pensa lá naquela época, por que era necessário, né, como já foi dito, esses efeitos físicos, era então para chamar a atenção. E quando observada que a causa daqueles fenômenos era uma causa inteligente, ou seja, que tinha vontade própria e que manifestava a sua ideia, né, através desses fenômenos, então pôde-se observar que era possível utilizar de outros meios para obter as comunicações mais facilmente. Inclusive, nós já tratamos desses assuntos, né, em outros momentos, né, aqui mesmo da introdução. E aí, nesse item número 9, Kardec, né, ele está trabalhando argumentos contrários, ou que denominariam, ou que colocariam a doutrina, na verdade não a doutrina espírita nesse momento, mas a própria manifestação como sendo algo fruto de charlatanismo ou de mistificação. E aí ele começa a colocar alguns argumentos, né, para justificar a seriedade daquilo que se observava. Né? E uma das coisas que é importante, que ele coloca aqui como questionamento, e que nós vamos falar, é o seguinte: mas admitamos que há alguém dotada de maravilhosa habilidade, seja isso possível, e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador. Aqui ele estava falando sobre, né, enganar aqueles que observavam a manifestação acontecendo. Né? Como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro de ideias e conhecimentos dos médios, ou do médium? Né? Ou seja, como que se explica uma resposta que foge ao conhecimento daquela pessoa que estava ali, né, que todos conheciam, né, ou que nós possamos vir a conhecer, e que dá respostas ou que transmite mensagens que são fora do alcance que ela apresenta ali em estado de consciência. Né? Como que isso é possível? Então, essa é uma pergunta que a gente pode utilizar para falar o seguinte: olha, deve ter então algo realmente fora, uma força
exterior àquela pessoa que está sendo, né, o meio da comunicação e que está, então, portanto, permitindo que esta mensagem seja transmitida, né? Além disso, ele coloca uma outra questão muito importante, que é esta. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. Então, além dessa questão de conhecimentos estarem fora do alcance do médium, né, isso é um argumento que pode sustentar, então, a possibilidade deste fenômeno, né, e no caso nós estamos agora falando de fenômenos inteligentes, porque já se trata de mensagens e não de pancadas ou ruídos que poderiam impressionar os nossos sentidos físicos, mas sim estamos falando de manifestações inteligentes que são base da comunicação que nós entendemos como sendo da escrita, da fala ou da visão, esse tipo de comunicação, né? Então, Kardec, além da natureza das respostas, ele também coloca a questão daqueles fatos, ou na verdade daquelas comunicações que ele estava recebendo, terem sido recebidas em diversos pontos, né? E que de diversos médiuns terem vindo respostas que tinham um fundo similar, né? Isso ajuda também no entendimento de que a doutrina, por exemplo, aborda assuntos que não são simplesmente como sendo ou como tendo a fonte da resposta um único médium ou um único espírito. Não se trata disso. Kardec teve esse cuidado, né? Por isso que nós falamos sobre a codificação espírita, porque ele teve o cuidado de, além de colocar em ordem vários assuntos que são pertinentes ao estudo e que são, na verdade, o resultado do estudo que ele fez perante essas observações, né, essa ciência de observação e de troca de comunicação, né, ele conseguiu organizar todos esses assuntos e, a partir de uma comparação de várias fontes diferentes, chegar a uma resposta que fosse considerada como sendo aquela confiável, né, séria, justa, e que, além disso, estaria de acordo com todo o restante daquilo que foi o resultado das obras da doutrina espírita. Quem já estudou as obras espíritas, né, as obras básicas da doutrina espírita, que inclui o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, bem como outras obras que compõem e que expandiram a doutrina espírita, por exemplo, os livros do Chico Xavier, os livros que, por exemplo, estão ou que foram trazidos por André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, que tem o Nosso Lar, que tem os Mensageiros, os Missionários da Luz, né, que aborda a mediunidade de uma maneira muito interessante, no próprio Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade. São livros muito ricos de conhecimento dentro da doutrina espírita, né? Se a gente pega esses livros, por exemplo, nós vamos ver que eles estão totalmente de acordo entre si. Eles não fogem aos conceitos, né, que foram trazidos como base. E essas bases nós encontramos aqui na doutrina espírita, né, na base do conhecimento que foi trazido pela doutrina espírita. E que, portanto, né, como nós poderíamos confiar como sendo esta base segura? Pelo fato de que elas tenham vindo de vários pontos diferentes, né, de diversos médiuns diferentes, em locais diferentes, né, e que, portanto, tem fontes diferentes, mas que o conteúdo que é transmitido, que foi transmitido, ele é o mesmo. Nós, então, temos uma observação que poderia ser feita. Quer dizer que a mensagem é idêntica, né? Tenho aqui uma observação de Kardec, né? Muito interessante, que ele fala aqui. Ele fala sobre charlatanismo, né? E aqui nós não estamos falando de charlatanismo porque ele mesmo coloca, né? A palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito, ou seja, onde não há ganho, né? Os charlatões não fazem grátis o seu ofício. Esse aqui é um argumento que ele tinha colocado, né? Que ele colocou como resposta a algumas evidências que os antagonistas, né? Ou seja, aqueles que são contra ou que não acreditam naquilo que se apresenta pela doutrina espírita,
né? Ele coloca então esse argumento contra essa opinião que existe charlatanismo. Vale lembrar aqui também, pessoal, que, né, nós estamos lidando com um intercâmbio em que existe a fonte, existe um meio e existe a parte que recebe, né? Então, a fonte seria essa causa inteligente que é exterior, né? Que, no nosso caso, no nosso contexto aqui, nós estamos falando do espírito comunicante. O meio é o médium, né? Por isso que o próprio nome fala, né? Médium é o meio pelo qual o espírito se comunica. Então, vamos fazer uma análise sobre duas coisas, né? Esse espírito que se comunica, ele tem um conhecimento, um entendimento, uma sabedoria que é diferente dos demais espíritos. Nós já falamos lá no comecinho, no comecinho do nosso estudo, que nós somos espíritos em evolução, com maior ou menor grau de conhecimento, nós estamos num processo evolutivo e nós ainda estamos apegados, muitas das vezes, a coisas materiais, ou nós estamos ainda muito próximos àquilo que nós consideramos como inferior, próximo da matéria, né? Então, quando o espírito vai se desmaterializando, ou seja, ele vai se elevando na escala espírita, isso traz como causa o próprio adiantamento dele moral e intelectual, né? Os sentimentos que ele carrega, né? Os atos, aquilo que ele pensa e aquilo que ele conhece. É isso que vai fazer com que ele se eleve na escala espírita. E assim como nós, vivendo aqui na Terra, né, nós sabemos que nós temos conhecimentos que variam de grau, de pessoa para pessoa. Então, esse espírito que se comunica vai trazer uma mensagem que tem um fundo de verdade maior ou menor conforme o grau de evolução dele. E que, nesse caso, quanto menor o grau de evolução, também menor o grau de instrução ou talvez os sentimentos de promover a mistificação, né? Ou seja, falar alguma coisa e enganar aquele que está recebendo a mensagem, isso pode acontecer. Por isso que Kardec coloca sobre a necessidade da averiguação das mensagens que são recebidas, né? Sobre o tipo de comunicação que está sendo recebida para evitar que o próprio médium seja enganado, aqueles que estão recebendo a mensagem sejam enganados e até mesmo para evitar casos de que a gente chama de obsessão, né? Então, nós temos essa diferença de grau de evolução espiritual e também do próprio médium. Esse médium, que é o meio pelo qual essa mensagem vai ser transmitida, né, ele vai ser mais ou menos instruído, ele vai ter maior ou menor, melhor dizendo, melhor ou pior condição moral, e isso vai influenciar também naqueles espíritos que vão se aproximar dele. Se aquele médium quer promover o mal, quer ter lucro material, ou seja, ganhar dinheiro com aquilo, então os espíritos que são, digamos, inferiores, são os que vão se aproximar dele. E aí, então, é um campo aberto para que ocorram enganos, que sejam mensagens que são prejudiciais, que não são verdadeiras, e aí não é esse o propósito, né? Então, para que o médium se aproxime ou receba mensagens boas, né, também, é necessário que ele se aproxime desses bons espíritos, né, que ele não os repila. E isso acontece através da própria reforma moral que aquele médium é convidado a fazer durante a sua passagem física aqui na Terra, né? Então Kardec coloca o seguinte: os charlatões não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação, ou seja, eles estariam se enganando, né? Mas que singular coincidência, esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. E isso é muito importante, porque às vezes, né, no estudo, principalmente da mediunidade, nós vamos encontrar mensagens que foram trazidas
com uma escrita diferente ou com uma fala diferente, né, em termos das palavras que foram utilizadas, porém o fundo da mensagem, ou seja, o sentido real daquela mensagem, aquilo que ela tem como proposta trazer, é isso que importa. Então, se esse sentido ele foi mantido, é isso que importa, né? Então, como existem diferentes graus de conhecimento é, dos próprios espíritos e também dos próprios médiuns, e os espíritos se manifestam através do médium, utilizando daquilo que o médium também pode oferecer, tanto dos conhecimentos que ele carrega ali na própria encarnação, quanto dos conhecimentos latentes que ele tem, né? Ou seja, que são de propriedade do espírito dele, que não estão, por exemplo, disponíveis para ele de forma consciente enquanto lúcido. E aí também entra em outras questões de manifestações, né, ou de faculdades mediúnicas que levam em consideração o grau de consciência do médium durante aquela manifestação, né, se ele está totalmente inconsciente, ou se ele está consciente, ou se num grau intermediário, ou mesmo, né, falando da própria psicografia que Kardec aborda no Livro dos Médiuns de uma maneira mais detalhada, como sendo intuitiva, mecânica e semimecânica, ou seja, onde ele tem maior consciência, né, naquela intuitiva, e onde na mecânica o próprio espírito toma o braço do médium, né, para produzir a escrita, né, onde ali a vontade, ou na verdade não a vontade, mas a influência do médium seria talvez menor pelo fato de que esta faculdade mecânica permite uma maior, uma melhor, não melhor, mas uma transmissão da mensagem mais fiel, digamos assim, com relação à própria forma e ao fundo da mensagem que o espírito quer trazer. E existe aquelas intermediárias que seriam as semi-mecânicas, né? Então, isso tudo influencia. Mas a questão é o que nós estamos recebendo a partir daquelas mensagens, certo? É isso que o Kardec coloca. Ele traz que as mensagens que foram recebidas, que foram comparadas e que foram sequenciadas, codificadas, né, sendo recebidas de diversas fontes, de diversos locais diferentes, como que isso pode ser obra de charlatanismo ou de mistificação? Ou seja, como que pode ser com intenção de ganhar alguma coisa material, né, que seria o charlatanismo, ou como poderia ser algo que quisessem enganar os outros através dessa mistificação. Então, como tendo esta fonte de diversos locais, isso mostra a seriedade com que toda essa obra foi proposta de ser trazida para nós, né? Então, muito interessante. São questões muito importantes a serem tratadas logo de cara dentro da doutrina espírita. Kardec faz isso muito bem, também muito como diz, pela época em que ele se encontrava, mas muito pelo que nós comentamos anteriormente, que os fenômenos físicos, eles, por terem sido necessários no começo para chamar a atenção, então isso também abriu espaço para que houvessem os charlatões, ou que houvessem aqueles que queriam enganar. Então também, apesar da não necessidade desses efeitos físicos, né, após o entendimento de que as mensagens inteligentes seriam realmente as necessárias, então, para justificar aquilo que foi necessário no começo, Kardec então precisou abordar essas questões e justificar, argumentar, e o que ele faz muito bem. Então, com um estudo sério da doutrina espírita, né, e aqui na introdução nós já encontramos esse estudo como sendo necessário, nós conseguimos então compreender essas questões que são muito importantes para que a gente também consiga entender, né, a fonte, a origem das mensagens e entender que aquilo ali é algo que nós podemos confiar e mais ainda, para que quando nós e se nós estivermos inseridos num grupo mediúnico, que nós também possamos entender que aquilo que nós vamos presenciar, seja como mensagens ou como uma fala de alguém, né, isso também tem que ser verificado como Kardec fez na época dele. Ou seja, nós precisamos verificar se o fundo daquela mensagem,
se ela está condizente com os propósitos morais de edificação que os espíritos superiores nos trazem, né? Então, esta é a nossa primeira parte do estudo de hoje.